Isso ocorreu quando eu era uma criança pequena, talvez com cerca de 8 anos. Meus pais tiveram filhos tardiamente, e meus 2 irmãos mais velhos têm pelo menos 10 anos a mais do que eu. Fui despertado no meio da noite por um barulho lá embaixo. Eram meus pais. Abri minha porta e ouvi-os surtando com algo que eu desconhecia. Dirigi-me à escada e fiquei parado no topo, chamando por minha mãe e meu pai. Minha mãe veio até a base das escadas e pediu para que eu voltasse para a cama, sem responder às minhas perguntas. Eu podia perceber que estavam estressados com algo. Tentei voltar a dormir, mas ouvi a porta da frente lá embaixo bater, seguida por um silêncio mortal. Presumi que eles haviam saído de casa, mas não tinha certeza do motivo. De qualquer maneira, ouvi minha mãe e voltei a dormir. Acordei novamente com barulhos lá embaixo, o som da porta da frente se fechando e passos. Sem falar, naturalmente, pensei que eles haviam voltado para casa e estavam sendo silenciosos para não me acordar. Ouvia passos ocasionais, batidas, gavetas e armários sendo abertos e fechados. Pensei até que ouvia a geladeira sendo aberta. Supus que era meu irmão mais velho, Carlos, que tinha 10 anos a mais do que eu na época. Ele já dirigia e chegava tarde em casa, por volta das 2 horas, mexendo na geladeira. Tentei encontrar explicações lógicas para o que estava ouvindo. Eventualmente, ouvi passos subindo as escadas, ficando mais altos e mais próximos, até chegarem ao topo. Em seguida, foram na direção da minha porta. Ela abriu silenciosa e lentamente. Eu permaneci deitado, sem me mover, apenas mantendo meus olhos abertos, encarando a porta. Não havia luzes acesas fora do meu quarto. Quem quer que estivesse andando estava fazendo isso no escuro. Tudo o que consegui ver foi uma massa negra na minha porta, assemelhando-se à forma da cabeça de alguém. Comecei a chamar nomes, começando por Carlos, depois mamãe, depois papai, até que finalmente perguntei: quem está aí? Eles permaneceram em silêncio, apenas fecharam a porta, deixando-me ali, confuso e um pouco assustado. O som de passos descendo as escadas me fez acreditar que era meu pai, possivelmente vindo apenas para verificar como eu estava depois de chegar em casa. No entanto, sua falta de resposta deixou-me intrigado. Não ouvi mais nenhum ruído lá embaixo por um tempo. Movido pela curiosidade, desci as escadas no escuro, mantendo todas as luzes apagadas ao me aproximar da cozinha. Ao chegar à entrada, congelei ao avistar uma figura alta parada bem no centro da cozinha. Instintivamente, disse a pai, presumindo que fosse ele com base na altura da pessoa. Uma voz profunda respondeu ordenando que eu voltasse para cima. Corri de volta para o meu quarto, fechei a porta e me enfiei sob as cobertas. A dúvida sobre por que a voz de meu pai soava diferente ecoava em minha mente. A compreensão de que um estranho estava na casa só se manifestou mais tarde, quando ouvi novamente a porta da frente ser aberta e uma confusão lá embaixo, incluindo as vozes dos meus pais. Subi novamente para o topo da escada, deixando-os surpresos ao perceberem que eu ainda estava acordado. Perguntei o que aconteceu, e eles revelaram que Carlos havia sofrido um pequeno acidente, mas que ele ficaria bem. Descobri meses depois que ele tinha se envolvido em um acidente de carro, dirigindo em uma condição inadequada. Meus pais receberam uma ligação do hospital e correram para vê-lo primeiro, deixando-me dormir. Ao questionar meu pai sobre a possível visita ao meu quarto, descobri que eles tinham saído de casa por horas. Minha mãe começou a surtar, gritando com meu pai por ter esquecido de trancar a porta quando saíram apressadamente. Contar aos meus pais sobre a presença na minha porta e na cozinha levou meu pai a vasculhar a casa com sua arma, enquanto minha mãe chamava a polícia. Minha última lembrança é ser interrogado por um policial sobre minha história. Meus pais me contam que se sentiram tolos, tendo que explicar aos policiais que me deixaram sozinho e deixaram a porta destrancada. Não creio que algo de valor tenha sido roubado, embora quem invadiu a casa claramente não tivesse a intenção de me machucar. Ter um completo estranho em casa já é uma experiência aterrorizante, imagine passar por isso aos 8 anos.
Era por volta de 2013 a 2014. Meu irmão tinha aproximadamente 7 ou 8 anos na época, e tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa, buscando proximidade com a escola e aluguéis mais acessíveis. A casa era bastante agradável, considerando todos os aspectos, inclusive, possuía uma lareira aconchegante para os invernos. De qualquer forma, meu irmão era um grande fã do Batman e possuía um carro temático do Batman que, ao pressionar um botão, fazia barulhos e acendia. Era, de fato, seu brinquedo favorito, e ele o utilizava frequentemente. Em certo dia à tarde, após brincar do lado de fora, ele voltou e nos contou que havia encontrado algo. Naturalmente, minha mãe e eu perguntamos o que era. Ele mostrou uma foto de um menino jovem, no formato de crachá escolar, suja e desgastada a ponto de não ser possível distinguir o ano em que foi tirada. Pensamos que talvez um pai tivesse perdido a foto de seu filho, não considerando o acontecimento como algo significativo. Foi então que meu irmão disse algo que me deixou confuso, e isso é o Bochecha, apontando para a foto. Ele afirmou que o menino na imagem era seu amigo. Eu apenas concordei lentamente, como se já soubesse de quem ele estava falando. Isso me intrigou, pois meu irmão não costumava fazer amigos facilmente, e eu não tinha conhecimento de nenhum amigo chamado Bochecha. Além disso, esse suposto amigo só surgiu depois que nos mudamos. Mais tarde, dei de ombros e pensei que talvez meu irmão tivesse feito amizade com os vizinhos da casa ao lado ou algo assim, conseguindo a foto da escola como uma lembrança. Naquela noite, por volta das 3 horas da manhã, quando todos na casa estavam dormindo, fui despertado pela voz do meu irmão, que parecia naturalmente irritada. Fui em direção ao quarto dele para pedir que ele voltasse a dormir ou acordasse nossos pais. Ao entrar, percebi que ele estava sentado reto na cama, como se estivesse realmente conversando com alguém, não apenas consigo mesmo ou com seus brinquedos. Mandei-o dormir e retornei para minha cama. Alguns dias depois, minha mãe me falou sobre meu irmão e perguntou se eu o tinha visto levantar à noite. Respondi que não tinha notado nada de incomum. Despertei com meu irmão falando algumas noites atrás, mas isso foi o único acontecimento relatado por minha mãe. Ela observou que ele estava agindo de maneira estranha, mas como de praxe, ambos simplesmente ignoramos, considerando apenas parte das excentricidades infantis. Meu quarto ficava de frente à porta, o que significava que, ao me virar, conseguia visualizar o corredor à minha frente. Em uma noite, levantei-me para usar o banheiro. Dado meu constante medo do escuro, mantive a luz do corredor acesa, consciente de que meu pai apagaria quando se levantasse e eu provavelmente já estaria dormindo até lá. Estava deitado em minha cama, encarando a porta, quando um barulho repentino me assustou e o irritante carro do Batman do meu irmão fazendo barulhos. Decidi ir até o quarto dele para repreendê-lo por estar acordado tão tarde brincando. Ao adentrar o quarto, deparei-me com ele dormindo na cama, e o brinquedo estava no chão ainda produzindo sons. Desliguei-o e, finalmente, consegui retornar ao sono. Nos dias seguintes, meu irmão não parava de mencionar o Bochecha, o que começou a me inquietar. Dirigi-me às casas dos vizinhos à direita e à esquerda, uma delas não tinha crianças, e a outra estava vazia. Isso começou a me preocupar, mas meu pai assegurou que provavelmente era apenas um amigo imaginário inventado por meu irmão. Aceitei essa explicação, pois não conseguia pensar em outra. Contudo, quase todas as noites, seja minha mãe, meu pai ou minha irmã, um de nós afirmava ter ouvido o brinquedo do meu irmão fazendo barulho, precisando ir até o quarto para desligá-lo. Argumentei que também tive que realizar essa tarefa e mencionei novamente meu irmão falando com alguém. Certa noite, meu pai insistiu que o brinquedo provavelmente era ativado por movimento, mas quando compramos, não havia propaganda de ativação por movimento. Minha irmã e eu estávamos tão incomodadas com isso que começamos a dormir juntas em meu quarto. Ainda bem que decidimos dormir juntas, senão provavelmente teríamos considerado tudo apenas um pesadelo. Minha irmã e eu conversávamos, tentando nos manter calmas e animadas, até ouvirmos o temido barulho do brinquedo do meu irmão. Ambas olhamos para a porta aberta e para o quarto dele, que ficava bem em frente ao meu.
Nossas expressões se transformaram em horror ao ver o brinquedo do nosso irmão rolando pelo corredor completamente sozinho. Gritamos e corremos para o quarto dos nossos pais, que ficaram irritados com nosso irmão, acusando de fazer uma brincadeira cruel conosco, já que estávamos assustadas. O que ele disse me arrepiou. Não fui eu, foi o Bochecha que quis brincar naquela noite. O brinquedo foi descartado, sem baterias e tudo mais. Minha irmã e eu ficamos aliviadas, até o dia seguinte, quando meu irmão tinha o brinquedo novamente. Nossos pais o acusaram de pegar do lixo, ao que ele respondeu: "O Bochecha pegou para mim." O brinquedo foi quebrado em pedaços pequenos e descartado pela última vez. Meu irmão estava obviamente chateado, mas nossos pais lhe deram uma nova action figure do Batman, e tudo ficou bem. Não foi até cerca de uma semana depois que sentimos que tudo estava bem agora e que o Bochecha se foi. Minha mãe estava cozinhando peitos de frango no balcão e tinha entrado na sala para nos perguntar algo, quando todos nós pulamos ao ouvir um estrondo na cozinha. Fomos lá para ver e, no meio da cozinha, como se tivesse sido jogado, meu pai não tinha explicações, e minha mãe jurou que não estava perto da borda. Nada mais aconteceu depois disso, e nos mudamos cerca de um ano depois, mas até hoje eu me pergunto quem era aquele tal de Bochecha. Quando eu tinha apenas 10 anos, minha família decidiu mudar para uma nova casa em uma cidade diferente na Califórnia, o que significava começar em uma nova escola primária como aluno do 5º ano. O início foi um pouco estranho, já que todas as crianças já se conheciam, e eu era apenas um rosto novo na multidão. Na minha escola primária, era obrigatório sentar com as crianças da sua classe durante o almoço, e lembro-me de ser realmente constrangedor nos primeiros dias. As crianças, nessa faixa etária, podem ser extremamente críticas, e eu fui julgado como um novo aluno, tornando difícil fazer novos amigos. No entanto, durante esses primeiros dias como novo garoto, conheci alguns dos garotos do bairro. Um deles era o Rafael, que frequentava uma escola particular, então nossas vidas escolares eram diferentes. Encontramos-nos enquanto eu andava de bicicleta pela rua, e ele perguntou se eu tinha acabado de me mudar para a casa da esquina. Começamos a sair a partir daí, e em poucos dias, construímos uma amizade sólida. Depois, conheci o Lucas quando ele tocou a campainha um dia. Ele perguntou aos meus pais por mim, e eu fiquei confuso quando me chamaram para a porta para apresentá-lo a mim. Ele disse que morava no quarteirão e queria saber se eu gostava de videogames. Claro, eu disse sim, e ele me convidou para ir à casa dele jogar videogame. Concordando, caminhamos até a casa dele, que era literalmente a casa da esquina no final oposto do quarteirão. Desde o início, senti que a casa parecia menos agradável do que todas as outras no quarteirão. Embora do mesmo tamanho que a maioria, parecia maltratada e negligenciada. Sem grama no jardim da frente, apenas 2 grandes pedaços de terra com um caminho cortando-os até a porta da frente. Entramos na casa, e estava igualmente bagunçada por dentro, como se fosse uma casa de acumuladores, com caixas e tralhas por todos os lados. Ele nos levou ao porão, que cheirava como se 15 gatos morassem lá embaixo, embora estranhamente não houvesse animais de estimação aparentes. O porão era uma bagunça, talvez o cômodo mais bagunçado da casa. Sentamos em um sofá de couro marrom em frente à TV, e ele tinha vários videogames. Jogamos por um tempo, o que foi realmente divertido. Naquele momento, achei que gostaria do Lucas e que queria ser amigo dele. Eventualmente, eu queria ir para casa, então disse que precisava ir embora, e ele parecia realmente decepcionado, como se quisesse continuar saindo. Já tínhamos jogado por cerca de 2 horas, e eu só queria ir para casa. Ele me seguiu até metade do caminho, e eu disse adeus, basicamente indicando amigavelmente que era hora de ir embora. Esse foi o primeiro sinal de alerta de que o Lucas era estranho. Mas ainda não achava preocupante. No dia seguinte, Lucas tocou a campainha novamente, perguntou aos meus pais se eu podia brincar, e desta vez jogamos em outro videogame no meu quarto por cerca de 1 hora.
Sem querer parecer rude ou crítico, eu estava começando a não gostar muito dele porque achava que ele era estranho e me deixava desconfortável com o quanto se aproximava fisicamente de mim. No dia seguinte, depois da escola, ele tocou a campainha novamente. Eu não estava realmente no clima e disse à minha mãe para dizer a ele que não me sentia bem. Então ele foi embora. Eu preferiria sair com o Rafael honestamente, porque simplesmente gostava mais dele. No mesmo dia, fui de bicicleta até a casa do Carlinhos para ver se ele podia sair. Ele topou, e começamos a andar de bicicleta mais adiante no quarteirão, o que foi um erro. Ao passarmos pela casa do Fernando, ele saiu para a varanda da frente, como se estivesse esperando pela janela. Foi estranho, mas também constrangedor, porque minha mãe havia acabado de dizer a ele que eu estava doente enquanto passávamos. Eu disse ao Rafael que passei um tempo com aquele garoto e senti que ele era um pouco estranho. Rafael ficou chocado por eu ter saído com ele, dizendo que toda a família era louca. Descobri com Rafael que Lucas era na verdade algum ano mais velho que eu, tinha 12 anos. A partir desse ponto, decidi evitar contato com ele. No próximo fim de semana, Lucas veio até nossa porta novamente, pedindo por mim. Eu já havia dito à minha mãe para dizer a ele que eu não estava em casa, e ela fez isso mais tarde naquela noite. Acordei com minha janela completamente aberta e um vento frio invadindo o quarto. Era uma noite fria de setembro, então eu certamente havia fechado a janela antes de dormir. Despertar com uma brisa inesperada me fez questionar quem poderia tê-la aberto. Em seguida, senti algo cutucar meu pé, e soltei um grito. Olhei para o pé da minha cama e vi o Lucas. Ele me pediu para ficar quieto, afirmando ser apenas ele. Antes que eu pudesse perguntar por que ele estava no meu quarto, ele explicou que seus pais estavam brigando e que ele queria dormir comigo. Ele havia entrado pela minha janela, e eu estava em choque. Ordenei que ele saísse, e ele implorou para compartilhar a cama comigo. Mais uma vez, disse a ele para sair, observando-o se afastar e deixar meu quarto pela janela. Foi uma cena perturbadora. Fechei e tranquei a janela e fui imediatamente aos meus pais contar o que aconteceu. Eles mal podiam acreditar. No dia seguinte, meus pais foram até a casa dos pais do Lucas para conversar, mas não tiveram sucesso. A mãe de Lucas gritou e riu na cara dos meus pais, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade pelas ações do filho. Talvez meus pais tenham evitado chamar a polícia por se tratar de uma criança. No entanto, algumas noites depois, acordei com batidas na minha janela, mesmo com as persianas fechadas. Eu sabia que era o Lucas. Optei por não responder, e as batidas persistiram por cerca de 5 minutos, até que ouvi uma tentativa de abrir a janela. Estava com medo, meu coração acelerado. Eventualmente, as batidas cessaram. Fui contar aos meus pais, e eles sugeriram que eu ignorasse o ocorrido, possivelmente subestimando a ameaça pelo fato de Lucas ser apenas uma criança. Provavelmente alguns dias depois, eu, Rafael e outro amigo da escola estávamos andando de bicicleta da minha casa até a casa de Lucas. Ao passarmos pela casa dele, vimos Lucas correndo para a janela, observando-nos. Contei aos meus amigos o que aconteceu, e eles acharam engraçado. Meu outro amigo fez um comentário sobre como ele parecia alguém que viveria em uma casa suja como aquela. Naquela noite, pela última vez, acordei com o som em meu quarto, o som da minha janela sendo quebrada. Gritei ao ver Lucas escalando a janela através das persianas fechadas. Corri para o quarto dos meus pais e os acordei. Nesse ponto, Lucas já estava do lado de fora, e meu pai foi atrás dele até a casa dele, batendo na porta até que os pais de Lucas abriram. Meu pai deve ter dito algo certo, pois concordaram em pagar pelo conserto da janela, desde que não envolvêssemos a polícia. Pagaram o necessário para consertar a janela, e nunca mais ouvi falar de Lucas, embora o tenha visto uma ou duas vezes na frente da casa nos próximos anos. A família deles acabou se mudando para outro lugar, felizmente. Acho que há uma chance de Lucas estar planejando algo preocupante, como me machucar, apenas porque me viu com outros amigos quando eu não queria ser amigo dele.
O que mais ele faria depois de quebrar minha janela e entrar? Tenho medo de imaginar que tipo de pessoa ele se tornou.